Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta do meu correspondente era: quem morre no ato do adultério perde a salvação? Nós sempre iremos julgar aquele que morreu em pecado por nós nos acharmos mais fiéis que o nosso irmão que morreu cometendo algum pecado grave. Mas quando nós chegarmos ao céu, nós descobriremos que a glória de termos chegado lá ilesos, por assim dizer, não pode ser tributada em qualquer medida a nós, mas somente a Deus. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Eu trago para vocês aqui uma pequena refutação de um vídeo do senhor Mário Persona. 2 itens a analisar nesse início de vídeo. Primeiro, a pessoa que faz uma pergunta dessas nem sabe o que está perguntando e o pregador nega a honestidade e fala para agradar a pobre pessoa. Quem morre em ato de adultério perde a salvação? Essa foi a pergunta do seu correspondente. Eu acho que essa pessoa e também o pregador não sabem os significados etimológicos dos termos mencionados. É evidente que se o pregador soubesse responder, responderia dessa forma: ó, meu correspondente, o termo salvação vem do grego soteria, implica em livramento, libertação. Isto quer dizer que, na acepção da palavra, a pessoa estaria perguntando se quem morre no ato do adultério perde o livramento. Mas que livramento? A pessoa que morre no ato do adultério perde a libertação. Mas que libertação? Eu estou falando nos termos do vocábulo etimologicamente. Se a pessoa que morre no ato do adultério perde a salvação, está dizendo que essa pessoa perde o livramento. E eu pergunto de quê? Que perde a libertação. E eu pergunto de quê? Então, nem a pessoa sabe o que está perguntando e nem o pregador sabe o que está respondendo. A palavra adultério tem sua origem no latim adulterium. O verbo adulterar significa deturpar, falsificar e corromper. Para muitos ignorantes, quando se fala adulterar, na cabeça deles vem logo a imagem de um homem e de uma mulher praticando ato sexual. Mas o vocábulo adulterar não tem nada a ver com isso. E poderá ter. Mas o vocábulo adulterar não tem nada a ver com o sexo praticado entre duas pessoas, mas tem tudo a ver com a forma efetiva do ato. O pregador deveria responder a uma pergunta dessa de uma forma bem plausível e bem explicável. Por exemplo, meu amigo correspondente, o vocábulo adulterar traz o significado de deturpar, falsificar e corromper. Se o homem que se deita com uma mulher está deturpando ou falsificando ou corrompendo alguma coisa por fazer isso, ele está cometendo adultério. Se o homem casado conquista a mulher do seu vizinho, ele está corrompendo o matrimônio do vizinho e assim deturpa o casamento e comete adultério. Isto é exato, mas o adultério não é qualificado porque o homem se deitou com uma mulher, mas porque a mulher tinha um compromisso matrimonial. Do contrário, se o homem se deita com uma mulher viúva ou sem compromisso, ele não comete deturpação, falsificação ou corrupção. Eu estou falando das designações que vêm do vocábulo original. Nesse caso, o homem não cometeu adultério porque não infringiu nenhuma dessas designações que se derivam da palavra adulterar. Mas o dito cujo teria cometido um ato indecente por ter cometido um ato sexual fora do casamento. Então entenda, adultério é uma coisa e o ato de indecência é outro. E esse não consta na lei condenando homem nenhum. Mas para este homem não há nenhuma condenação da lei, pois a lei é implacável somente contra a mulher. Infelizmente, essa é a verdade. Então a resposta para essa pergunta deve seguir a outro raciocínio. Senhor Mário Persona,
Onde diabos você encontrou nas Escrituras um profeta ou apóstolo ou mesmo o Messias dizendo que vocês vão para o céu? Que mentira mais desgraçada é essa, meu amigo? Pois é evidente que nem os remanescentes de Israel, que foram escolhidos para reinar com o Messias, nem esses vão para o céu. Imagina, membro de religião evangélica oriunda de Roma. Eu vou fazer aparecer o sujeito oculto do versículo em Romanos 8,30 para ver se alguém se atreveria a interromper Deus no seu trabalho e alegar que uma determinada etapa de sua salvação foi por seu próprio esforço, disciplina, fidelidade, etc., perseverança e tal. Lá vem a passagem. E aos que Deus predestinou, a estes também Deus chamou, e aos que Deus chamou, a esses também Deus justificou, e aos que Deus justificou, a esses também Deus glorificou. Essa passagem está em Romanos 8, versículo 30. Senhor Mário Persona, não sei se você fez por maldade ou por ignorância mesmo, mas você leu um texto isolado, Romanos 8,30, que não resiste a uma hermenêutica honesta. Eu sei que isso foi para confirmar o seu pensamento, que também não é ruim, claro, de outorgar a certeza da vida ao que você erroneamente chama de salvação. Você leu o verso 30 de Romanos 8, cometendo aí um caso de adultério contra a essência genuína da voz do emissário explicando a predestinação, não para a vida eterna ou salvação, como vocês dizem, mas a predestinação desse texto é para a semelhança do Filho do Eterno. Então venha comigo, você deverá primeiro ler o verso 29. Para você ter lógica e verdade no que você ensina, meu amigo, você precisa ler o texto e o contexto, porque se você não ler o verso 29 e ler apenas o 30, você vai enganar as pessoas, porque você está lendo um verso isolado que não tem o conteúdo verdadeiro do sentido explicável que o apóstolo quer transmitir, evidenciando para nós a sua verdade. Então vamos ler a partir do verso 29 para termos o esclarecimento dessa verdade que não é o que você falou. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Não foi predestinado para ser salvo, não foi predestinado para ir para o céu, não foi predestinado para ter a vida eterna, não. Isso é uma outra predestinação. Vamos retornar ao versículo para dar um melhor entendimento. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Estes é que são seguros, que já estão glorificados, que já estão justificados, pois nada tem a ver com crentes ou membro de religião. Agora é que vem o verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. A quem ele chamou? Vocês da religião? Não. O Eterno chamou aqueles que ele predestinou para serem a imagem do seu Filho. A estes também justificou. Quem? Justificou aqueles que ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Você só chega a essa conclusão, meu amigo, se você ler o verso 29, o 30 isolado, você vai mentir para as pessoas. Esta é a verdade, doa a quem doer. Quem quiser falar comigo, me faça um convite no meu Facebook, Ivan Lopes, e eu estou aqui para ajudar indubitavelmente. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.